Opa, será que deu agora? Tá conectando, desconectando? Acho que agora foi, né, pessoal? E aí, tudo bem, gente? Que saudade de encontrar vocês, de conversar, bater um papo. E hoje o assunto é muito legal, porque ontem eu pedi para alguns de vocês, quem viu meu stories, viu lá que eu tinha pedido para vocês mandarem perguntas, né? Para nossa live de hoje. Vamos retomar aí uma grande produção de conteúdo aí para vocês, muita coisa legal chegando. E foi muito legal, porque nas perguntas que eu recebi ontem, foi uma sequência, assim, sabe? Tiveram 4, assim, uma atrás da outra, e todas perguntaram a mesma coisa. Como que eu sei se a minha aula foi efetiva? Então, ok, terminei de dar minha aula, o aluno saiu sorrindo, né, feliz da vida, então a aula foi boa. É isso? Como que eu sei se eu realmente consegui cumprir o que eu tinha me proposto a entregar nessa aula? E essas 4 perguntas foram variações, assim, foram as 4 primeiras perguntas, né? E foram variações nesse tema. E eu fiquei pensando, é verdade, a gente nunca falou sobre isso. A gente nunca conversou sobre como nós, como professores, podemos olhar para uma aula. Então, terminei de dar aula, ok. Usaria essa aula de novo? Desse jeitinho? Foi realmente efetiva? Eu consegui alcançar meus objetivos? Né? A gente nunca conversou sobre isso, então perfeito, tema maravilhoso. As outras não se preocupem se vocês mandaram perguntas ontem, estão todas guardadinhas aqui, vamos conversar sobre elas em outras lives, mas hoje eu queria focar nisso. Como que a gente pode saber, como nós professores podemos saber se as nossas aulas estão sendo eficazes? Então, não só as aulas, mas um curso, vamos supor que você tenha, ou que você está fazendo um curso digital, né? Tô vendo um pessoal por aqui que eu sei que está fazendo bem isso. Então, como que eu sei se tudo isso que eu estou me propondo a fazer, tudo isso que eu estou fazendo, a minha entrega do que eu estou fazendo hoje, isso está sendo eficaz ou não? Então, vamos começar com uma ilustração bem simples aqui. Como que você sabe se você pratica arco e flecha? Como que você sabe se você atingiu o alvo? Como que você sabe? Você vai olhar o alvo lá, vai pegar o alvo depois que você atirou, não é? Não é antes de atirar. Depois que você atirou, você vai pegar aquele alvo e vai olhar aonde a sua flecha caiu, certo? Se você, então, muito simples. Como que você sabe se você atingiu o alvo? Atira, mira, né? Mira, atira e depois que você atirou, pega lá a folha do alvo e olha exatamente aonde que a flecha caiu, certo? Como que isso se transfere, como que isso traduz para uma aula, para nossas aulas? Bom, como que você vai avaliar se o objetivo foi atingido? Depois da aula, certo? Sempre depois da aula. Atira primeiro, né? Depois você vê onde a flecha caiu. Então, depois da aula, você olha em que posição do alvo a sua flecha, na sua aula, caiu. Só que aí que vem o ponto. Você tem esse alvo? Porque eu tenho certeza que se eu perguntar agora aqui pra vocês o que você precisa antes de começar a preparar uma aula, você vai me dizer que você precisa ter um objetivo, não é? E a grande parte dos professores com quem eu converso tem objetivos, o problema não é não ter objetivo, o problema é que é um objetivo não muito claro. Na cabeça da maior parte dos professores, o teu alvo é mais ou menos assim. Vou usar o exemplo de um professor de inglês, ok? Eu sei que tem gente de outras matérias por aí, mas vamos usar o exemplo de um professor de inglês. Como que você define o objetivo da tua aula? Você, de repente, se você usa material didático, você sabe exatamente o que você precisa entregar, que parte da unidade ou que tópico você tem que trabalhar. Se você é um professor que identificou autônomo, que trabalha com material próprio ou monta suas aulas, né, você vai identificar o que o seu aluno precisa ver e ok, meu objetivo é introduzir, dando como exemplo aqui, apresentar o Present Perfect, ok? O que a maior parte dos professores faz? Então, qual é o meu objetivo? Mostrar para eles o Present Perfect pela primeira vez, ok? Então, beleza. Então, eu vou começar com umas atividades que eu baixei da internet ali, que falam de Present Perfect. Daí eu vou dar a música Have You Ever Seen the Rain? E daí eu vou jogar Never Have I Ever. Acabou. Tá? A questão é que esse objetivo tá muito vago. Apresentar o Present Perfect. Seu objetivo nunca é o que você vai apresentar. Lembra que quando a gente fala de Learning Experience Design, de design de experiências de aprendizagem, eu sempre digo que o foco não é o ensinar, mas é o aprender. Então a pergunta não é o que você tem que ensinar. A pergunta é o quê?
o que meu aluno vai aprender, o que ele vai conseguir fazer ao final da aula. Porque pensa assim, se o teu objetivo para aquela aula é que teu aluno reconheça o present perfect, que ele consiga ver, por exemplo, algumas frases e reconhecer o que é um present perfect e o que não é um present perfect. Se o teu objetivo é que ele reconheça a diferença entre has, have, tá? Usando o exemplo do inglês aqui, mas isso vale para qualquer disciplina, ok? Não só qualquer idioma. Teu objetivo é que ele reconheça as frases do present perfect, que ele consiga, que ele veja a diferença entre have e has e que ele reconheça o present participle, então a conjugação do verbo, certo? Se esse é seu objetivo para essa aula, as tarefas e as atividades que você vai fazer para atingir esse objetivo são muito diferentes das atividades que você vai fazer caso o seu objetivo seja, eu quero que meu aluno esteja respondendo perguntas com o present perfect naturalmente. Vocês estão entendendo a diferença de onde eu quero chegar? Porque assim, se o teu objetivo é vago, se o teu objetivo fica focado no que você vai ensinar, você nem para pensar no que o aluno vai estar fazendo. O que ele vai estar fazendo? Atividade. A primeira atividade que você falou, daí a segunda atividade que você falou, daí ele vai responder umas perguntas, ele vai escrever algumas frases. Você não está preocupado com os processos cognitivos do teu aluno, com o output do teu aluno e com as experiências que ele está tendo durante a aula e o quão memoráveis elas são, o quão relevantes elas são e o quão elas facilitam não só o engajamento, mas a retenção do que ele está vendo. Tá? Então, como que você sabe se as suas aulas estão alcançando o objetivo? Como você sabe se as suas aulas estão sendo eficazes? Bom, primeiro ponto, ter um objetivo muito claro do que o aluno será capaz de fazer ao final, certo? Não é o que você vai ensinar. Tá? O meu objetivo, porque para muitos professores, quando a gente começa a conversar, eu vejo que para muitos professores, assim, qual é o objetivo da tua aula? O objetivo da minha aula é começar com esse warm-up, daí mostrar para eles essas frases, daí introduzir a gramática, daí eles vão conversar um pouquinho sobre isso, eles vão produzir um pouquinho, vão falar, vão criar as próprias frases, daí o meu próximo objetivo é cumprir trabalhar com essa música, meu próximo objetivo será fazer esse jogo. O seu objetivo nunca deve ser as atividades que você quer cumprir. Esse é o seu planejamento, esse é o seu plano de aula. Cumprir o plano de aula, o planejamento de aula, não significa cumprir seu objetivo. Ok? Lembram das diferenças do seu objetivo, especificamente do que o aluno vai fazer e vai aprender? Por exemplo, se você é um professor de escola regular, presencial, professor de 8º ano, se não me engano, é o ano que eles veem o Present Perfect, o teu objetivo vai ser muito diferente de um objetivo de um professor que está dando um inglês para viagem, que está preparando um aluno para viajar, certo? Os dois vão trabalhar o mesmo tema, mas o objetivo do que o aluno será capaz de fazer no final vai ser outro. E isso, você vê muitas vezes isso nos can do, né? Que assim, o que o aluno será capaz de fazer ao final desta aula, ao final desta unidade. Mas é por aí, o foco é o aluno, o foco é no aprendizado que vai acontecer, o foco é na transformação. Pensa nessa palavra. Qual que é a transformação que você quer que aconteça nessa aula? Isso pode deixar o teu desenho como é que é o nome daquilo? Que você joga flecha, do alvo, isso. O desenho do teu alvo pode ficar mais fácil se você parar para pensar que o que o aluno será capaz de fazer, né? Quando você para de pensar no o que eu preciso entregar, certo? Então, qual é a transformação que vai acontecer? Porque lembra, isso a gente conversa bastante nas mentorias, nos cursos, nem sempre a tua aula tem que trazer, tem que ser de apresentação de um tópico gramatical novo, por exemplo, para quem é professor de idioma. Hoje eu trabalhei com o passado, então aula que vem vou trabalhar com o passado contínuo, no próximo vou trabalhar com o futuro. Nem sempre, gente. Às vezes, o que a aula é praticar, reativar o que o aluno já sabe, certo? Porque eu já sei fazer muita coisa, eu já sei dirigir. Só que se eu passar muito tempo sem dirigir,
A hora que eu for dirigir, vai dar aquela encrencadinha. Eu já aprendi a andar de bicicleta uma vez na vida. Experimenta me pôr numa bicicleta hoje pra você ver o que acontece. Não quero ver o que acontece. Então, olha só, gente. Não é porque que o aluno já cumpriu ou já viu alguma coisa que aquilo foi ticado e pronto. Saiu da lista, tá completo, tá feito. Não. Às vezes a gente tem muitas aulas que trabalham só com o resgate. No aprendizado, resgate é uma palavra muito, muito importante. E ela faz sim parte dos objetivos de uma aula. Não precisa ser 100% apresentar uma coisa nova, 90% apresentar uma coisa nova. Às vezes vai ser resgate. Resgate e construção. O aluno sempre vai precisar de alguma coisa nova, algum vocabulário diferente, certo? Então, voltando para a pergunta lá. Como que a gente sabe se a aula foi eficaz? Bom, lembra do arco e flecha? Primeiro você atira para depois você ver o alvo para ver se foi eficaz ou não, certo? Então, primeira coisa, antes da aula, você está planejando, você está montando, né? Você está criando, desenhando as experiências que o aluno vai ter, certo? Essas experiências envolvem, sim, atividades, envolvem tarefas, né? Conversas, discussões, elas são feitas, né, desses pequenos momentos dentro da aula, certo? Quando a aula terminar, você vai lá e volta no seu objetivo. Qual era seu objetivo? Ensinar present perfect. Muito vago, não é? Muito vago. É o quê? Você está revendo esse tópico? Lembra lá do começo que a gente falou? É a primeira vez, você quer que o aluno só reconheça a diferença entre have e has? Você quer que ele saiba responder já algumas perguntas ou não? Você quer que ele esteja já escrevendo algumas perguntas ou não? E aí? Porque dependendo do que você desse objetivo, do que o aluno será capaz de fazer, cada momento da sua aula deve ser pensado para que isso aconteça. Isso tem nome, isso é uma estratégia de ensino-aprendizagem que se chama, em inglês a gente chama isso de backwards teaching, que na verdade, que em português significa ensino de trás para frente. Tá? Então você com certeza já ouviu falar antes que a gente começa pelo objetivo, né? Só que o que muitos professores não escutam antes é que esse objetivo tem que ser específico e centrado no aluno. Não é o que você vai fazer. Não é só o tópico que você vai ensinar e muito menos as atividades que você quer cumprir. Tá? O objetivo sempre vai ser o que o aluno, a transformação que essa aula terá levado ao aluno. Então vamos lá, que transformações podem ser? O aluno vai ser capaz de me contar 5 experiências que ele já teve na vida. Voltando no exemplo do Present Perfect para professores de inglês, certo? Esse é um objetivo. O aluno vai poder me contar sobre algumas experiências que ele teve. Ok. Tá vendo que a frase começa com o aluno? Não com eu, ou a atividade, ou a gramática? Outra realidade, ok? Lembra do professor presencial do 8º ano, ensino regular? Qual o objetivo no final dessa aula? É que o aluno reconheça a diferença entre have e has e memorize a regra para poder passar na prova. Ok. Certo? Não estamos aqui falando da validade de um, validade do outro. A gente está falando sobre ter um objetivo claro do que o aluno vai poder fazer, da transformação que o aluno vai ter durante essa aula. Fez sentido? Me conta aqui. Vocês estão bem quietinhos hoje? Me conta aqui se fez sentido isso que a gente falou. Do objetivo da aula nunca ser centrado em você, mas sempre no que o aluno vai fazer. E aí, pessoal, vamos ver aqui. Dei oi pra vocês. Oi, Lid, Carol, Bruno. Vamos lá. Karine tá falando que sim, total sentido. Oi, Lu, legal, muito bom, total, isso aí, sempre o aluno. E o objetivo, se você começar se o teu objetivo for um tópico gramatical, se eu perguntar pra você qual foi... Aê, oi gente, que bom ver vocês aqui compartilhando, falando. Então vamos lá. Sempre que eu perguntar pra você, ou alguém, ou você mesmo, né, você for fazer essa reflexão e você perguntar qual é o objetivo da minha aula, se a tua resposta for um tópico gramatical, para tudo e repensa, porque
O objetivo de uma aula nunca pode ser um tópico gramatical. Tá? Trabalhar vocabulário. Não. O que o aluno vai conseguir fazer? Ele vai conseguir falar melhor sobre o seu ambiente de trabalho, a cultura da empresa. Começar pelo fim, exatamente. É o ensino de trás para frente. Backwards learning. Isso é uma estratégia de ensino e aprendizagem, né? Uma estratégia instrucional na hora de você planejar uma aula eficaz. Porque senão, se o teu objetivo, já imaginou? Qual que é o meu objetivo hoje? É ensinar vertebrados e invertebrados. Uma aula de ciências, tá? Vertebrados e invertebrados. Esse é o meu objetivo. No final da aula, você cumpriu esse objetivo? Cumpriu. Você ensinou vertebrados e invertebrados. Parabéns. O aluno aprendeu? E eu já não sei. Então calma aí. O teu objetivo era ensinar? Meu objetivo é ir pra academia. Eu fui pra academia, fiquei batendo papo no bebedouro. E aí? Sabe? Então, quando você para pensar que você não pode ter um objetivo centrado em você ou um objetivo centrado no seu tópico, as coisas começam a fazer mais sentido. Olha para as suas aulas dessa semana e para pensar qual é o objetivo que você tem para essa aula. Porque aí, quando você chega no final da aula e você olha para o seu aluno, tá? Você olha para o seu aluno, você escuta seu aluno, é ali que você vai saber se o teu objetivo foi cumprido ou não. Não é foco no propósito, isso aí, Lu. E a Eti tá dando risada porque é verdade, assim, qual que é o teu objetivo? Meu objetivo é ensinar tabuada. Daí chega no final da aula, você ensinou a tabuada? Ensinei. Alguém aprendeu? Não sei. Então, não é. Então, quando o teu objetivo foca no ensinar, quando o objetivo foca no tópico, quando o objetivo foca numa lista de atividades, tá faltando, né, o teu objetivo maior, que é o aluno conseguir ter a transformação a qual você se propôs. A Su tá fazendo uma pergunta aqui: informar ao aluno no início da aula qual o objetivo daquela aula, se é interessante ou não. Me contem aqui se você normalmente faz isso ou não. Ali não tem, quanto a você dizer pro aluno antes, ou durante, ou depois, não tem regra, tá, Su? Às vezes é legal começar falando a transformação que vai acontecer, especialmente quando o aluno tem essa lacuna, tá? Então, por exemplo, você chega pro aluno perguntando: e aí, como é que foi o final de semana? E o aluno fica olhando pra você com aquela cara assim de: teacher, eu tenho tanto pra te contar, mas eu não sei o passado. E você chega e fala pra ele: olha, ao final dessa aula você vai conseguir me contar o seu fim de semana. Então você tá deixando pra ele claro a transformação que vai acontecer e o que vai acontecer nessa aula que vai resolver o problema que ele tem. Só que às vezes o aluno chega e não sabe do problema, né? Você vai trabalhar uma outra coisa totalmente diferente. Aí você pode até informar, não precisa começar com isso, mas quando a transformação começa a acontecer, quando você começa a trabalhar, você chega e aponta para o aluno o que está acontecendo e o que vai terminar de acontecer, né, até o final da aula. Às vezes, você pode fazer isso no final, na qual toda a experiência acontece e você chama a atenção do aluno e pergunta para ele o que aconteceu, qual foi a transformação, o que você não conseguia fazer antes que você consegue agora. Então, Su, trazer antes, trazer durante, trazer depois, tanto faz o momento no qual você faz isso, ok? Não mostrar para o aluno a transformação que aconteceu, tudo bem, né? Não precisa sempre ficar aquela coisa: hoje você vai aprender isso, né? Mas é muito legal esse momento de pensamento crítico do aluno sobre o aprendizado, tá? Tanto faz se ele acontece antes, para ele se preparar, durante, para ele perceber o processo, ou no final, para ele refletir sobre o processo que já aconteceu, ok? Então não tem diferença de quando, mas é muito importante, cognitivamente falando, que o aluno tenha oportunidade de fazer isso, tá? A lista falando, perguntar no final o que ele aprendeu. Perfeito, é isso aí. Ter um momento de reflexão, metacognição, pensar sobre pensar, né? Pensar sobre o aprendizado. E não só sobre o aprendizado, mas sobre como ele aprendeu, tá? Isso é muito legal também, porque isso você está firmando, com isso você está firmando estratégias. Você está mostrando para o aluno que, olha, eu fiz isso
E isso funcionou, porque ficou bem legal, eu entendi bem, sabe? Então isso, por exemplo, na matemática é muito importante, né? Você saber que estratégias você usou, não só na matemática, né? Mas que estratégias você usou para memorizar ou para aprender, né? Para memorizar uma data, eu estava pensando numa aula de história, por exemplo, para memorizar uma fórmula ou para aprender alguma coisa, para processar, realmente conseguir usar alguma fórmula, certo? Então, a metacognição, pensar, refletir sobre o como também é importante, tá? Pessoal, e aí? Respondido essas perguntas sobre como saber se a aula foi eficaz, não basta o aluno estar sorrindo, não basta o aluno falar, ai, professor, que aula legal hoje. Isso não significa que o seu objetivo foi cumprido, certo? Para quem está chegando agora no finalzinho, corre lá, essa live vai ser bem curtinha, mas muito importante porque faz a gente pensar um pouquinho sobre que objetivo que a gente está marcando, não é? Então pensa sempre, o seu objetivo não é um tópico gramatical, o seu objetivo não é uma lista de exercícios, o seu objetivo não pode ser o que você vai ensinar, porque no final da aula você vai ter ensinado, mas e o aluno aprendeu? Então o seu objetivo sempre tem que estar focado na transformação, no que o seu aluno será capaz de fazer agora, será capaz de fazer melhor, ou terá entendido melhor, ou terá praticado. Combinado, pessoal? Quem chegou agora no final, corre lá, vai estar disponível tanto no feed quanto no meu canal do YouTube. Obrigada, gente, pelas perguntas. Muita coisa interessante lá pra gente conversar nas lives futuras. E temos live na quinta-feira de novo. E na quinta-feira vai ser uma live em inglês e a gente vai falar sobre o que os répteis têm a ver com as decisões que você, professor, está tomando. Que tal? Hein? Ai, Tasha, você acabou de chegar, Tasha, estamos terminando aqui. Mas corre assistir. Essa live vai ser bem curtinha, justamente para vocês poderem assistir, porque é muito importante, não é? Pessoal, Patrícia, obrigada pela presença. Nos vemos quinta, hein? Temos que falar sobre répteis. Combinado? Beijo, pessoal. Até lá.